Olá, me chamo Rita Leorati, faço parte do time do Alicerce Educação e hoje eu tenho a honra de receber o José Luiz, que é uma pessoa incrível, um grande parceiro, que atua como gerente executivo de sustentabilidade na MRV. Bom, vou passar a palavra para ele. Nós temos muitos aprendizados para hoje, muitas trocas. José, é um prazer, muito obrigada por ter aceitado. Queremos te ouvir, que você fale um pouco agora sobre a sua trajetória, sobre a sua história, os seus desafios. Fique à vontade. Bom dia, Natália. Boa tarde, boa noite. Depende de onde o pessoal está escutando aí esse webinar. Mas é o seguinte, eu sou formação em engenheiro civil, né? E de lá para cá eu já vinha com a trajetória muito focada nessa questão de sustentabilidade. Foi um assunto que eu sempre gostei, pela própria característica da minha profissão, acaba que você vê que impactava muito a questão ambiental. E ao longo da minha vida eu fui fazendo alguns cursos aí de pós-graduação em saúde e segurança ocupacional, e depois eu fui fazer a questão de gestão ambiental e resíduos sólidos, e tudo ligado sempre com essa questão do ambiente, né, do trabalho, junto com a questão de saúde ocupacional e a questão de qualidade de trabalho lá do trabalhador em si. E, assim, uma das coisas que sempre me incomodou na construção civil foi a questão mesmo da questão de educação, né? Porque a gente, na construção civil, é um setor que acaba absorvendo, como primeiro emprego, várias pessoas no país afora e no mundo também, às vezes, com baixa qualificação. Então, é uma coisa que, desde quando eu formei, e durante um processo longo na minha vida profissional, eu vinha observando isso, né? E, assim, hoje é engraçado que, depois de tantos anos e muita trajetória, muita parceria, a gente acabou encontrando a Alicerce como um grande parceiro aqui para a própria MRV. Eu vim para a MRV há 15 anos atrás, que eu já estou aqui na empresa, também vim para trabalhar em obra, e ao longo da minha trajetória dentro da MRV eu já passei por várias áreas aqui, e sempre com esse desafio dentro da área de produção, e hoje eu estou na área de sustentabilidade, mas sempre trazendo essa questão, eu sempre tive essa pegada, que eu já tinha trago da outra empresa que eu trabalhava também, com essa questão de educação, de alfabetização da equipe de obra, né? Então, isso foi uma trajetória assim, que sempre fez parte da minha vida, sempre me incomodou, né? Na verdade, eu sou filho de professora ao mesmo tempo, meu pai teve, no máximo, o quarto ano primário. Ele era aquela pessoa que, mesmo com o quarto ano primário, tinha uma cultura muito grande, lia muito, escrevia muito bem, por incrível que pareça, tinha uma letra que eu falo que eu invejava a letra do meu pai, que era quase que um desenho, eu nunca consegui ter a letra que ele teve. E foi uma coisa engraçada, que isso veio de família, né? E acabou que eu sempre gostei dessa parte de educação. Não sou professor, minha formação sempre foi na área de exatas mesmo, aí da área de civil. É Que isso. bacana, muito obrigada. Enquanto você falava, eu ia anotando, né, alguns destaques, esse seu incômodo, né, que te impulsionou, né? Puxando essa linha de raciocínio da sua resposta, quais foram os seus desafios para desempenhar o ESG, que tem sido, aliás, né, que é uma estrada longa, como nós sabemos? Queria te ouvir. A minha estrada com o ISG, na verdade, é bem longa mesmo. Começou lá em 2002, por aí, quando eu fiz o curso de gestão ambiental e gestão de resíduos sólidos. Então, assim, naquela época a gente nem falava em ISD, a gente falava em sustentabilidade, né? Era o tema da época, sustentabilidade ou meio ambiente, e a legislação brasileira estava começando a ter uma tendência de fazer muita gestão de resíduo. Mas eu lembro que a minha primeira experiência, que hoje eu falo assim, se eu for olhar para trás como ISG, foi quando veio o PBQPH, né, que é o Programa Brasileiro do Habitat aqui no Brasil, em que trouxe para dentro da construção civil a questão de qualidade do produto e a questão de gestão de recursos, reduzindo desperdício.
E aí, lá naquela época, nos primeiros cursos que eu fiz de PBQPH, o PBQPH olhava muito a questão de gestão de resíduo, água e energia. E aí ele tinha uma pegada indireta que era o profissional ou o trabalhador da construção civil tem que ter o mínimo possível de alfabetização para que você possa, pelo menos, qualificá-lo ou instruí-lo em saúde, segurança ocupacional e até nos procedimentos operacionais que as empresas tinham que desenvolver. Então, você vê que a construção civil já vem, PBQPH acho que começou, se não me engano, em 98, se não me falha a memória, e de lá para cá, a gente veio vendo essa evolução aí de busca de qualificação do setor para a construção civil, de buscar uma solução de como qualificar esse profissional, né? E isso acabou eu incorporando isso, muito por conta da questão de saúde e segurança ocupacional, que eu tinha essa formação, que também a gente tinha uma certa dificuldade de trazer esse trabalhador para preocupação de evitar acidentes, e aí você tinha que qualificar ele. Aí juntava com a questão de qualificação nos procedimentos operacionais que as empresas estavam desenvolvendo, buscando a questão de eficiência também operacional. Você tinha muita questão de eficiência operacional e produtividade e desperdício. Eu lembro que tinha um número mágico, vamos dizer assim, na época para a construção civil, que falava para cada 10 andares que a construção civil faz, ela joga 3 fora. Então, isso já era uma pegada de olhar para a questão de sustentabilidade e falar assim, ó, nós estamos jogando material fora através de ineficiência produtiva, através de espessuras de procedimentos de construção, modelo construtivo, material desperdício, evoluindo. Chegou 2012, 2010, 2012, por aí, houve uma mudança da o PG, e aí você começou a ter que fazer a segregação dos resíduos. E, de novo, precisava qualificar o trabalhador, precisava que ele entendesse da necessidade de segregar, de ter aqueles treinamentos. E volta e meia a gente esbarrava na questão de qualificação por falta de educação, né? De estar ali muita gente com um índice de analfabetismo. Eu lembro que, na época, eu estava ainda em canteiro de obra e a MRV tinha um desafio muito grande de aumentar o número de funcionários. E a gente, na hora que começou a aumentar o número de funcionários, esbarrava muito com essa questão educacional. E aí a gente foi buscar vários parceiros. Começou o Escola Nota 10, que a gente tem um programa aqui dentro, chama Escola Nota 10 já há 12 anos. E esse programa ele começou com essa busca de qualificar os trabalhadores, ao mesmo tempo incentivar a questão de redução do analfabetismo dentro de canteiro de obra. E como você não tinha um modelo, você buscava para todo lado. Tá? Você buscava as coisas assim. A gente tinha parcerias com o Serviço Social da Indústria da Construção, que é o SECONS, alguns tinham programas educacionais vinculados ao Sistema S, buscava Senai e sindicatos, tinha alguns sindicatos também de trabalhadores que tinham essa pegada, algumas prefeituras faziam o antigo EJA, né, ensino para jovens e adultos, antigo não, que ele ainda é bem atual, mas eles tinham esse modelo de ensinos para adultos, e a gente foi buscando essas parcerias, né? E quando você me chama para o desafio, eu falo assim, 2020, com o ano da pandemia, foi aquele desafio assim, tá, e agora, como que a gente vai? Podemos nos reunir, os canteiros de obras continuaram trabalhando, mas a gente evitava acúmulo de pessoas em áreas fechadas, e aí a gente também teve que parar com o nosso projeto Escola Nota 10. E aí foi aquele momento, na dificuldade, vamos repensar todo o programa. A gente tinha assim, várias ações, e nessas ações a gente começou a ver que não
tinha muita eficiência de dados, não tinha muita eficiência lógica de formação e tudo. Veio aí que apareceu a Alicerce na nossa vida, né? A Alicerce, ela chegou exatamente nesse momento, a gente foi conversando, em 2021 a gente amadureceu a conversa com a Alicerce, e aí a Alicerce trouxe essa estruturação padronizada para o Brasil inteiro, de um modelo de educação que a gente entendia que era o que a gente estava buscando, de alfabetização, projeto de vida, falava em sustentabilidade, falava em gestão econômica e várias coisas que a gente via de deficiência no canteiro de obra, em que o projeto ele encaixou assim, a gente brinca, encaixou como uma luva, a gente ainda está no desafio, e os desafios são grandes, que a gente atua a nível Brasil. Era esse desafio, trazer essas pessoas para entender que eles teriam que fazer esse estudo, fazer um projeto de vida. Então, isso tem dado certo. Hoje nós estamos aí com já 36 escolas em andamento, está quase acabando o ano, mas já estamos com 4 em fase de implantação, então nós vamos cumprir essa meta. E para o ano que vem a gente espera continuar com esse projeto bem amplo. Mas, assim, sempre a gente buscou muito nisso, que a construção civil a gente enxerga que é essa porta de entrada e a empresa. Nessa pegada social, a gente tem a questão de vamos corrigir alguma falha na vida dessa pessoa de alguma forma, né? E aí eu não sei se ainda tem tempo, viu, Rita, mas assim, uma coisa interessante que a gente trouxe, o aprendizado nos trouxe foi de fazer essa escola nota 10 durante o horário de trabalho. Isso aí foi o grande diferencial nosso. Tá? Esse foi o grande diferencial nosso, que a gente via muita evasão nos outros cursos. A gente começava os cursos lá com 10, 15 pessoas, daí a pouco só tinha 2, 3. A gente ia ver a pessoa falar, eu estou cansado, eu moro longe, fica tarde para eu chegar em casa e tal. Então, a gente começou a trazer essa escola nota 10 para um horário que se encaixava ali dentro do horário de trabalho. Então, era um esforço da empresa também de pagar esse profissional para estudar, né? Ao mesmo tempo, a gente olhava e falava assim, eu tenho que produzir, como que nós vamos produzir? E esse pessoal está ali parado durante uma hora, que na verdade não é parado, ele está aprendendo, está qualificando. Muitas vezes as pessoas não enxergam isso, que quando a gente consegue qualificar esse trabalhador ele, durante uma hora por dia, uma hora e meia, a gente vai trazer benefício futuro de redução de turnover, melhoria do trabalho desse profissional e tudo, aquela questão que a gente sempre vê nesses profissionais é a gratidão, né? Eu fico até emocionado quando eu falo, porque a gente vê histórias de vida, né? A gente vê histórias de vida de pessoas que têm ali 50 anos e nunca teve uma oportunidade. Então, isso é que me emociona, da pessoa virar e falar assim, vocês foram o primeiro que me deu essa oportunidade. Então, isso é muito legal. Sim, sim, até inclusive eu também me emocionei muito e me emociono te vendo em um dos nossos vídeos, né, em que um dos seus colaboradores dá esse depoimento, assim, nossa, me veio assim a lembrança do meu pai, que infelizmente não, né, não conseguiu ter essa oportunidade, esse desenvolvimento, e eu me emocionei demais, porque eu tenho aqui uma nuvem de palavras com o seu último relato agora, né, de tantas palavras, né, a importância da educação, o aprendizado, a transformação, esse projeto de vida, né, José? Que assim, que é o mais importante, né? Para que ele acredite em si, né? Para que esse colaborador veja que tem um mundo esperando por ele, que através da educação, e só através da educação que nós vamos transformar vidas, né? Assim, nosso time é muito agradecido por toda a confiança e parceria sua e do time da MRV nesse projeto incrível. E é o que você comentou, ao longo de 12 anos, né? Quantos desafios de lá para cá, né? Na escola nota 10. E algo que você comentou que eu acho que é mais importante também, a importância do projeto ser realizado durante o horário de trabalho, esse investimento, né? Que é o maior desafio até então, eu tenho certeza para muitos aqui que vão te ouvir, né, que estão pensando, poxa, como que eu coloco, como que eu implanto, eu estou perdendo minha mão de obra e a minha produtividade, né? Acho que esse seu relato trouxe muita credibilidade, né,
pela sua experiência, pela sua trajetória pessoal e profissional, o quanto é importante ter esse cuidado. Que nós temos grandes projetos aqui também, mas que esbarram nessa situação. Depois do horário de trabalho, o colaborador já está cansado. Ele tem família, ele tem as atribuições dele. E antes do horário já é também complicado, porque eles começam muito cedo, né? Então, como equilibrar isso e fazer com que ele veja sentido, né, José, nesse projeto? Nossa, imagina os desafios que vocês tiveram para convencê-los e também a alta liderança, né? Queria que você falasse um pouco mais, porque lá na ponta também tem um gestor que fica ali em campo, né? Como convencê-lo desse investimento? Isso é engraçado porque isso aí veio do chairman da empresa, que é o Rubens, que ele acredita demais nesse projeto, né? E aí os nossos CEOs, eles validam isso. E a gente olha isso como uma questão social, do S ali que a empresa tem que praticar, né? Não adianta só falar, eu pratico o I, que é nada mais que uma obrigação legal, o ambiental ali não tem, cumpre-se, a gente tem que cumprir o ambiental. O governança é a mesma coisa, você tem ali algumas obrigações legais e algumas demandas de mercado que também você acaba sendo obrigado a cumprir, né? E tem que se cumprir hoje em dia, até se você quiser ser uma empresa que se posiciona no mercado. Na hora que você vem para esse social, aí você tem um grande desafio. O desafio é aquilo que eu estou fazendo, eu estou incluindo, eu estou trazendo a diversidade para dentro desse projeto, eu estou trazendo uma questão de igualdade ali, de gênero, e a gente hoje tem buscado muito isso, né? Vocês têm percebido que a gente tem buscado projetos incentivando que mulheres entram para dentro do canteiro de obra e se qualificam e estudem também, que a gente acha que é só homem, não. Aparecem mulheres aqui que na vida dela elas nunca tiveram a oportunidade de estudar. E isso para elas, às vezes, ela olha aquilo ali como um projeto de vida dela e ela começa a ter sai de uma qualificação ali de auxiliar, de ajudante e tudo mais, e passa a ter uma profissão. E aí você muda o padrão de vida dela. Então, isso para a gente foi um desafio grande. A gente teve períodos em que o desacreditar foi muito no foco da pessoa olhar e falar assim, isso é muito difícil para mim. E aí é onde que encaixou a Alicerce, que a Alicerce veio com modular, né, de 3 módulos, acaba dando 9 meses, mas ela tem 3 módulos, ou seja, a pessoa não precisa esperar aqueles 9 meses terminar para começar uma nova turma. A gente vai montando as turmas de acordo com o que aparece de cliente, vamos dizer assim, que na verdade eles são nossos clientes, a gente presta aquele serviço ali, e dentro daquilo, como que ele se qualifica. Então, esse desafio, eu falo que eu tenho ele desde sempre, mas eu tenho uma força gigante da equipe de liderança da Energia. Então, o diretor executivo de produção, ele compra essa ideia e ele colocou isso como meta de remuneração variável dele e da equipe dele. Então, isso hoje faz parte de remuneração remunerada do meu diretor, do meu CEO, do pessoal de produção, que é o seguinte: o Escola Nota 10 tem que funcionar e tem que acontecer, e a gente busca isso. Então, assim, aí vem a equipe de desenvolvimento humano, o DP de obra, a gente tem um departamento chamado Departamento de Apoio ao Empregado, que eles também trazem esses apoios. E essa equipe toda movimenta para fazer isso acontecer, né? É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Tem um investimento da infraestrutura, e aí você tem que convencer, você tem que ter o espaço. Muitas das vezes a gente está lá na obra, não consegue o público mínimo, e aí a gente abre, às vezes, para o familiar que ele queira trazer, a gente abre para a vizinhança, que a gente tem um programa Vizinho do Bem, e aí também a gente convida vizinhanças que, às vezes, também estão ali precisando dessa oportunidade, né? E aí, de novo, se eu não tivesse o apoio de várias pessoas, isso não ia sair, né? Tem as dificuldades, porque quando você começa a trabalhar em corrigir uma falha na vida da pessoa,
você não faz assim, estala o dedo e vai corrigir, não adianta isso. A gente está ali trazendo toda uma falha, que é o que eu falei, às vezes ela chega com 50 anos, com 40 anos, a gente pega pessoas de 19, 20 anos também, que veio do interior ou veio para a capital ou para alguma cidade central ali em alguma região que a gente está atuando e para tentar a vida, né? E na hora que chega, você observa que ele passou por várias fases do Estado, vamos dizer assim, não foi observada a oportunidade daquela pessoa algum dia estudar. Então, as declarações, quando você pega os vídeos e tudo, a gente emociona porque aquilo é verdadeiro, né? É uma coisa que eu falo muito com a equipe da Alicerce e com a minha equipe. Se eu conseguir mudar uma vida, eu já me dou por satisfeito. Né? Então, assim, eu vou fazer 800. Não, se der para um estiver estudando, aquilo para mim já é uma vitória. Nossa, muito emocionante, né? E é o que nós sentimos aqui também, né? E quando você fala de uma vida, na verdade tem familiares, tem amigos por trás, então é uma transformação incrível, assim. Te ouvindo, eu estou me controlando aqui também, mas olha, tá difícil, porque são muitas Mas, ô, histórias, Rita, assim, muitas vidas, né? a gente sabe disso, né? É um, às vezes, que vai mudar mais 5 ali. Então, a Sim, gente tem muitas mulheres que são mães solos, que atrás dela tem 3, 4 crianças ali, dependendo sim, dela. E aí, na hora que você tira ela de um salário mínimo para um salário de um profissional da construção civil, ela transforma, ela sim, muda a vida dela. sim, sim. Nossa, eu imagino que deve passar um filme, né, na sua cabeça todos os dias, né? Mas quando a gente para assim para refletir, né, sobre o impacto de tantas vidas transformadas, parabéns, porque é tijolinho por tijolinho, né? Que vocês vão construindo, você ao longo de toda essa trajetória, como você comentou na MRV, né? E entrando também nessa pergunta, o que você considera assim que são desafios que você passou para transformar, né? A área, a empresa. Você já falou um pouco sobre isso, mas tem algo que te marcou assim, tipo, poxa, olha, Rita, para fazer essa transformação acontecer, eu tenho essa situação aqui que me dá um gatilho, que me traz uma lembrança. Queria te ouvir, que eu imagino que são É, vários, né? não, com certeza. Assim, mais ou menos assim, vamos lá atrás. Em 2012, né, a empresa me chamou e falou: olha, nós estamos com um desafio aqui. Eu estava em obra na Regional Belo Horizonte, e era gestor de obra aqui na Regional Belo Horizonte. E aí, devido à minha qualificação, tive o convite de falar: nós vamos ter que organizar a área de saúde e segurança ocupacional, meio ambiente. E, assim, a minha vida, na época, meus meninos ainda eram meninos, hoje já são jovens, mais do que adolescentes, mas eles, na época, eu cheguei para minha família e falei assim: olha, a partir de agora o papai vai ter que viajar muito, né? E assim, eu vou largar de estar presente e eu comecei a viajar de segunda a sexta, rodar o Brasil inteiro. Então, assim, eu comecei a conhecer a MRV num primeiro momento. Eu lembro que eu fui conhecer a MRV em todos os cantos que ela estava, e eu fui em todas as regionais. Eu rodei, eu tinha semana que eu atravessava o continente brasileiro, que era do Rio Grande do Sul a Manaus ou o Rio Grande do Norte. A gente rodava esse país aí, e era um desafio de montar essa área dentro da empresa, de trazer a questão do tema para cá. Entre 12 e 14, a gente teve o desafio de certificar a empresa na certificação da ISO 14001, que é ambiental, né? Ao mesmo tempo, tinha o desafio da OSAS 18.001, que hoje é a 45.001, e também certificar. Então, a gente procurava as empresas certificadoras na época, e até para eles foram um desafio, porque a gente chegava e falava assim: não, eu quero que você certifique 100% da minha operação, não é só um projeto.
Aí você imagina uma empresa que eu brinco que a gente monta 50 fábricas no ano e fecha 50 fábricas, porque eu coloco 50 canteiros cada vez no ano e entrego 50 canteiros. A gente está falando aqui de entregar 40 mil apartamentos por ano. Então, esse desafio, você tem essa evolução da obra, que eu não começo só vamos dizer, com um tipo de profissional. Eu começo com um profissional e ele vai evoluindo até chegar na entrega. Então, tenho vários tipos de profissionais ao longo dessa minha indústria. Então, isso foi um desafio da gente buscar essa certificação. Aí, logo a seguida, começamos a olhar saúde, segurança, meio ambiente, veio a questão do Departamento de Apoio ao Empregado, que a gente começou a olhar também as questões trabalhistas e exigir 100% de cumprimento da legislação. Então, a gente é muito terceirizado, e esses terceirizados chegavam para a gente sem nenhuma qualificação. E aí a gente também foi buscar isso e exigência dessa qualificação em respeito às legislações e tudo, né? E o pessoal falava na época, mas a MRV é muito burocrática. E a MRV que eu falo, gente, eu não estou fazendo nada mais do que cobrar o que a lei cobra. Vocês têm que cumprir a lei, ponto. Se não cumprir, não vai trabalhar para a MRV. Então, isso foi um primeiro passo. No meio do caminho surgiu sustentabilidade. E aí a gente estava lá em 2015, 14 para 15, a gente criou o ano da sustentabilidade na MRV, foi onde a gente internalizou o tema para dentro da MRV como um todo, e aí nós estamos falando no amplo sentido da palavra de sustentabilidade, em todos os pilares, e aí veio a questão dos 10 objetivos do milênio lá, que a gente passou a ser assinante do Pacto Global, e veio junto com isso também a questão de criação do Instituto MRV, que ele também fez uma pegada focada em educação de crianças e jovens, e aí ele tem esse foco hoje, ele é um instituto que recebe 1% do lucro líquido da empresa, da MRV, então a única fonte de recurso dele é isso, então é um instituto maravilhoso, e a gente tem isso aqui como voluntariado da empresa. Então, nós temos aí hoje mais de 4 mil voluntariados, os voluntários atuam nisso, a empresa também dá ali para cada... Eles podem usar até 44 horas de voluntariado para se utilizar na vida de descanso, vai passear, é um feriado ponte, qualquer coisa, mas eles atuam muito nisso. O Instituto hoje ele é até uma referência, que o pessoal atua muito na questão, e na pandemia ele também trabalhou muito com educação online para jovens e tudo. E aí a gente veio trazendo essa sustentabilidade. De lá para cá, assim, passa um filme, né? Aí a gente entrou na carteira do ISE B3 lá, que é de índice de sustentabilidade econômica da B3, que a gente está desde 2017 nessa carteira. Estamos agora ansiosos para aguardar agora em novembro, para dezembro, sai a carteira para 2023, então a gente já respondeu os questionários, isso e engraçado que hoje a sustentabilidade, eu brinco que eu trabalho transversalmente com todas as áreas da empresa, então não tem área que a gente não conversa, que não vai lá pedir help para responder esses questionários, para fazer todos os trabalhos. Então, assim, e sempre isso a gente veio trazendo. Aí, quando chegou lá nos 17 ODS 2015 para 16, que a gente foi enxergar os ODS, 18 nós fizemos também uma internalização dos ODS para dentro da empresa, fizemos a nossa visão 2030, o que a empresa queria ser em 2030, qual pegada que ela está e tudo. Então, hoje, a gente trabalha muito nisso, na matriz de materialidade. E aí, de novo, toda vez que a gente faz a matriz nossa de materialidade, aparece muito forte a questão de qualificação e educação, né? E aí entra cada vez mais esses projetos que a gente tem no social ali de qualificação e educação, entra muito forte como um projeto de gestão da empresa, ele não deixa de estar ali presente. E os desafios sempre
eu brinco que eu falo, eu gasto mais tempo convencendo as pessoas de que aquilo ali é o correto do que a pessoa chegar e, quando ela enxerga aquilo, ela fala assim, mas é só isso? Não é, o ISD você faz na sua casa, no dia a dia, na maneira com que você segrega o lixo, na maneira que você não gasta água, na maneira que você convive com seus vizinhos, respeitam eles ali e ao mesmo tempo, você tem ali como referência uma pessoa que pode estar ali em qualquer momento sendo solista num momento necessário. Então, o ISD não é, eu tenho ali 17 objetivos, não, vou cumprir todos, não. A empresa tem que enxergar o que ela quer, aonde que ela quer chegar e quais aqueles objetivos são prioritários para ela. E, em volta disso, tem todos os outros ali que acaba agregando. Mas, assim, ela tem que passar a enxergar. Então, o desafio... eu hoje passo um filme, assim, eu já estou há muito tempo nesse tema. É fácil? Nunca foi. E eu tenho todo ano, estou agora na fase de meus desafios para 23. Então, assim, qual que vai ser? O que nós vamos estar fazendo? Onde que a gente vai estar atuando e como vai estar atuando, né? Então, isso tudo veio na época também a questão de energia renovável, quando a gente trouxe isso. E a MRV foi pioneira na implantação de energia fotovoltaica para construção popular. E, de novo, esbarramos em qualificação. A gente não tinha profissionais do mercado para instalar essas usinas o suficiente ou dar manutenção nessas usinas e como que isso ia funcionar depois, que a gente hoje chama de OIM das usinas, e hoje está um mercado gigante aí de qualificação que o pessoal vai estar aí mais um modelo de emprego no momento, entendeu? Mas é isso, o desafio é dia a dia. E é bom Nossa, que desafio, é bom que é uma profissão que eu acordo de manhã, faço a minha caminhada e venho trabalhar super feliz, porque eu falo, eu faço o que gosto, né? nossa, enquanto você falava de novo, né? Literalmente assim, uma trajetória cheia de desafios. Eu imagino que você contou 1% só do que você passou, né? Que já foi muito Com rico. certeza, com certeza. Imagino. E o quanto você frisa, né, e destaca, enfim, a importância da educação, né? Essa consciência, essa cultura organizacional, como você comentou em relação à importância da educação, desse empoderamento dos colaboradores, assim, acho que é o que mais me marcou. Já tive várias conversas aqui muito importantes, de muito impacto, mas a sua deixou meu coração quentinho, como eu brinco aqui, né? Porque realmente assim é de verdade, né? Tá na sua essência, né? Então assim, muito, muito, muito obrigada. Tem agora uma última pergunta que eu acho que todos vão ficar ansiosos, né, para saber o que você tem a dizer também. Quais dicas, enfim, o que você falaria para os profissionais, né, da área, para as empresas como se fosse, olha, por esse caminho, por tudo que eu já passei, pode ser que dê muito certo, ou pode ser que seja desafiador, mas você vai colher os frutos, sabe? Pode ser livros, mentorias, conteúdos, ou experiência de vida mesmo, de tudo que você já passou. Fica super à vontade para dizer. Não, uma coisa que eu acho é o seguinte, igual eu falei anteriormente, ISD não precisa olhar o tamanho da empresa para fazer. Você faz do tamanho que quiser, é só você querer olhar e falar assim, o que é que eu vou estar fazendo? Né? Então, isso é o ISD hoje, que está aí, que o pessoal acha que é difícil, não é. Segunda coisa é, tenha paixão pelo que faz. Eu faço muito, com muita paixão, eu me dedico e às vezes, assim, eu brinco que às vezes eu acordo de madrugada, em vez de dormir de novo, não, eu começo a pensar, a ver quais são as soluções, aí pego um livro para ler, vou pesquisar a respeito do tema. Então, assim, é um tema que me agrada, gosto muito, né? Livros, tem muito, cara, tem muito, mas assim, eu acho até que eu seria injusto de indicar qualquer um aqui, porque tem muito artigo bom, tem muita gente boa no mercado publicando coisas excelentes, mas como profissional da área, se gosta, entra de cabeça mesmo e se dedica, sabe? Assim, eu lembro que uma das coisas interessantes que a sustentabilidade me ensinou foi ter resiliência.
capacidade de adaptar, porque quando você tem um não pela frente, às vezes aquele não é a luz que você precisa para chegar em outro estado ou em outra situação. Então, muitas vezes eu tive não pela frente, de falar, não vamos fazer isso agora, não é o momento, ou a pessoa não entendia. Muitas vezes as pessoas falavam assim, papel aceita qualquer coisa. Então, quando você começa a trazer, que a gente tem aqui muito forte isso na MRV, quem não mede não gerencia, e quando você leva fatos e dados para o processo, e aí você prova que aquilo ali gera valor, né? Não só valor financeiro para a empresa, mas na hora que você também traz a questão do valor social, que a gente traz o ganho para o social daquilo ali, começa a fazer sentido, né? Então, assim, e aí a pessoa tem que querer fazer. Não adianta, assim, eu falo que eu sou engenheiro civil, porque lá atrás eu quis ser engenheiro civil, hoje eu não sou mais engenheiro civil. Eu meio que aposentei na engenharia civil, ela me deu essa base toda de conhecimento e eu sempre convivi com esse público. Eu tenho muitos anos que eu estou dentro de canteiro de obra, e aquilo ali é aquela paixão de estar ali dentro de canteiro de obra, que eu gosto dessa transformação, de você pegar do nada e entregar alguma coisa palpável. E esse projeto de ESG é muito disso também. A gente pega uma coisa desconhecida, às vezes é um desafio de como que vai acontecer, o que vai fazer. Claro que a gente busca conhecimento e o que já está sendo feito, traz bons exemplos, né? E traz também aonde que o pessoal errou, esse compartilhamento, esse benchmarking aqui, né? É muito interessante. E fundamental, quando você faz ESG, em toda a agenda que você faz, escute os seus stakeholders, os mais diversos possíveis. Esses ali é que vai te dar o rumo de que ele quer e espera da sua empresa. Então, se você tem lá o cliente, o que esse cliente quer do seu produto e o que ele espera do seu produto? É possível ou não é possível? O seu funcionário, o que você pode fazer de trazer ele, de querer acordar de manhã e vir feliz para o trabalho e voltar para casa e falar assim, amanhã eu vou voltar de novo e quero voltar. Isso é o grande desafio das empresas hoje, né? Com a pandemia, o pessoal ficou em casa, começou a trabalhar em home office, mas a gente vê que muitos já estão falando, não, eu quero estar aí presente. Não é porque ele tem algum medo, não, é que ele gosta do ambiente que a empresa traz para ele, de inclusão, de ser respeitado e tudo. Então, quando ele vê isso dentro da empresa, ele quer fazer isso. Então, isso é um desafio nosso também, de trazer ambientes, né? E o nosso core business, que é residência, que é o habitat, principalmente, a gente tem que pensar como fazer construções sustentáveis, inclusivas e de agradabilidade, né? Você está ali, aquilo tem que estar incluído naquela cidade de alguma forma que a pessoa se sinta bem ali dentro. E a gente passa grande parte da vida nossa dentro de um habitat, né? Então, é assim, é muito desafio, assim. Eu sei que muitas vezes a gente olha, mas construção civil, o pessoal não está nem aí, não. A construção civil é o início de tudo. Se eu faço um prédio habitável, se eu faço um prédio que tem ali é agradável de estar, o resto de todas as empresas vão estar também fazendo alguma forma disso. Então, a gente pensa muito nisso aqui. E hoje a MRV é uma plataforma habitacional. A gente tem várias soluções de moradia, desde aluguel de classe A, B, C, a gente busca loteamento. Às vezes a pessoa quer morar numa casa, num loteamento, então tem soluções para isso. Então, hoje a MRV não é mais só aquela MRV que fazia ali construções populares. A gente tem toda uma gama de produtos e a gente quer que esse cliente seja aquele cliente nosso ali ao longo da sua vida. E que a família dele também venha, né? Então, esse é o nosso grande desafio de ESG hoje, trazer esse cliente como um cliente cativo nosso, no sentido de que ele, olha, aquele produto ali me agrada, eu vou pular de um para outro, e o filho vai comprar, e eu vou alugar, o meu filho vai estudar fora, tem um lugar ali para ele alugar e tudo. Então, é esse o desafio. Mas, assim, é muito bom. Eu lembro
Falar de livro aqui me veio um na cabeça quando eu era criança que eu li. Não sei nem se esse livro ainda tem alguma edição, deve estar até online. Chama O Menino do Dedo Verde. Eu não sei se você já ouviu falar, não lembro nem do autor. Mas eu li isso muito na minha infância. Minha mãe, como professora, na época me deu esse livro e aquilo me marcou, que era um menino que ele punha o dedo e ele pegava os tanques, em vez de o tanque soltar balas, soltava flores. A arma, em vez de tiro, tal. A gente é sonhador, não, mas para uma criança, na época eu devia ter 10 para 12 anos, aquilo para mim ficou marcado assim, como uma coisa de pacifista, né? E questão de trazer esse humanismo para a minha vida. Né? Então, assim, é muito nisso. Sei lá, eu falei demais. Imagina, imagina. Acho que o mundo precisa de mais pessoas humanas, né? Literalmente, assim. Acho que você traz essa paixão, essa sua vontade de fazer acontecer, de fazer a diferença. Olha, já estou ansiosa aqui pela segunda temporada de José Luiz no podcast do Alicerce, hein? Por favor. Estamos Eu disponíveis aí, fica à vontade. Verdade. Foi um papo sensacional. Muito, muito, muito obrigada pela confiança, por narrar todas as suas, né, suas trajetórias, seus projetos pessoais e profissionais. Muito obrigada por confiar no nosso time. Assim, foi uma troca incrível. Espero em breve encontrar com você novamente e muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Rita. Um abraço para todos. Obrigada.